o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam em Éfeso e a todos os cristãos da terra em todos os tempos. Efésios capítulo de número 6. Ele fala sobre a armadura de Deus que nós precisamos ter para resistir todas as tentações, todos os demônios e este mundo governado por homens carnais e malignos. Assim diz a original e santa palavra de Deus. No demais, irmãos meus, ele escrevendo aos cristãos verdadeiramente que amam a Cristo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, autoridade. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, todas elas, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, armadilhas em todos os lugares. Porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue ou contra o próximo, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade até nas regiões celestiais. Misericórdia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito isto, fica firmes na fé. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça das coisas justas em Deus, calçados os pés na preparação do evangelho da paz e não da tribulação, tomando sobretudo o capacete da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, ataque do diabo. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Orando em todo tempo, é verdade, orar e vigiar. Com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os cristãos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério revelado a nós do Santo Evangelho, pelo qual sou embaixador, representante, em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Efésios, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Todo o povo de Deus possam dizer comigo:
para sempre seja Deus louvado soberanamente. Com estas palavras e esta santíssima leitura, estamos iniciando para a Bahia, para o Brasil, mais uma audição do meu, do seu, do nosso querido programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Estamos pela Rede Cruzeiro de Comunicação neste instante. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção, conectado com a Alexia também. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte, Natal. Estamos pela Rede Dias Dávila de Comunicação, pela Missão Gospel Rede Ide Pregai. Estamos também pelo Facebook neste instante, diretamente de Salvador, Bahia. Estamos pelo YouTube em nossa página Bispo Daniel de Oliveira, que voltou a abalar, porque são milhares de pessoas ouvindo as mensagens que eu transmito, porque eu não transmito de mim, ou para mim, ou por mim, eu transmito a palavra original. E quem tem a origem de Deus, podem comungar o que eu falo, porque eu falo o que o Senhor determinou para falar. Estamos pela Rádio Melodia do Rio de Janeiro, que agora está em Salvador também, com a sua antena. Deus abençoe todo o povo de Deus que me acompanham pela Melodia em Salvador, região metropolitana e parte do interior da Bahia. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos aproveitando as oportunidades que chegam para nós em nossa geração. Falar do amor de Deus, conduzir ao povo de Deus aos pastos verdejantes, conduzir as ovelhas do Senhor na nossa água tranquila, fazer com que o povo de Deus entre pela porta, siga o caminho e encontre um verdadeiro oásis. Estamos aqui cumprindo uma missão. Por esta razão sou um missionário. Porque todos nós não estamos na terra por acaso. Nós estamos aqui cumprindo uma missão. E um dia esta missão terminará. E Ele pedirá contas do que Ele nos deu e o que foi que nós fizemos. Porque Ele nos dota de dons, de sabedoria, de inteligência, não para apenas vivermos uma vida regaladamente esplêndida, mas Ele nos dá para que possamos conquistar almas, implantar o reino na terra. Desliga esse ar para mim, irmão. E falar das grandezas de Deus. Então eu tenho, a Evanir tem, a Marisete, a Nice, a Greide, uma missão. Uma missão. Missão vem de missionário. Missão vem de pessoas que têm algo a fazer. Desligar. Algo a cumprir aqui nesta terra. Então eu estou aqui aproveitando
as emissoras que chegam em minhas mãos, o tempo para ser gasto pelo Evangelho, porque ele me marcou no ventre de minha mãe e me deu uma missão de ser um evangelista. Eu só tenho que levantar minhas mãos nesta manhã do dia 2 de dezembro e dizer: obrigado, Senhor, e falar como falou o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Espírito Santo. Como é gostoso em levantar pela manhã, olhar para este céu lindo e dizer: bom dia, meu querido amigo e companheiro presente, o Espírito Santo da verdade. Graças a Deus pelo mês de novembro. Cada dia do mês de novembro foram dias abençoados. 30 dias abençoados. Obrigada, Jesus, pelas viagens que fizemos, os cultos que realizamos, as almas que ganhamos, as visões e revelações que fruíram, e o Senhor deu-nos o discernimento exato, correto. Graças a Deus pelo mês de novembro. Terminamos o mês sem dever nada a ninguém. Falo com o maior bocão, porque a obra não é minha, a obra é de Deus para me fazer, então Ele é o Senhor de todas as coisas. Terminamos o mês sem dever nada a ninguém, a não ser o amor, que excede a todo entendimento. Que Deus continue abençoando ofertantes e dizimistas que colocaram uma semente da sua lã, do seu leite, em meu ministério, que é um ministério de evangelização para a salvação de almas. Graças a Deus. Encerramos domingo sem dever nada a ninguém. Aleluia. A não ser o amor. Eu falo com o maior bocão, porque o Senhor tem me sustentado. 60 anos de ministério, 46 anos de Salvador, Bahia, e não devemos nada a ninguém, porque a obra não é nossa, porque a obra é de Deus. Eu não preciso ser vendedor nem comerciante, eu tenho que ser apenas servo do Senhor, que serve a obra com espontaneidade e amor, e assim Deus vai abençoando. Deus abençoe dizimistas e ofertantes que enviaram através do Pix, que foram à Catedral do Avivamento, que foram à sede do Avivamento na Liberdade, para entregar uma oferta, um voto, um dízimo, uma bênção, que eu dou o nome de Isaac, como sexta-feira mesmo, uma irmã chegava e dizia: aqui está a minha bênção Isaacão, para abençoar a obra do meu grande Senhor. Que maravilha, hein? Deus continue abençoando dizimistas e ofertantes inteligentes, porque sabe aonde semear, como semear,
na mão de quem coloca a semente. Então encerramos dezembro cantando o cântico do Obrigado, Jesus, porque o avivamento chegou desde o dia 25 de julho, uma data espiritual em meu ministério. Aleluia! Vamos louvar a Deus logo. Neste sábado passado e neste domingo, o grande congresso da nossa querida juventude ali na Catedral do Avivamento. Foi verdadeiramente um congresso, um ajuntamento espiritual para o revestimento da glória de Deus. A catedral foi pequena, as galerias, o auditório, o grande estacionamento foram pequenos, os espaços, as salas para receberem a juventude. E o nosso pastor, presidente nacional, esteve conosco, pastor Ilquias, de Minas Gerais, ministrando. Que homem usado por Deus. Deus o usou para trazer para nós duas mensagens muito edificantes para a juventude da Casa da Bênção. Foi um sábado que começou 4 da tarde e terminou 10 da noite. Um mega culto de edificação. Uma multidão superlotou a Catedral do Avivamento. O trânsito foi até impedido, misericórdia. Aquele rebanho de Deus, chegando e 10 da noite saindo, e o trânsito ali nas 7 portas ficou todo engarrafado. E todos queriam saber o que estava acontecendo na Catedral do Avivamento. A juventude reunida para serem fortalecidos em tempo de tribulação. Deus usou o nosso pastor Ilquias, que é o presidente nacional da Juventude Brasil, de mais de 2.000 igrejas. Pesa sobre ele a responsabilidade de conduzir o rebanho jovem ao fortalecimento em tempo de apostasia. No domingo também tivemos a presença do pastor André, da cidade de Amargosa, com toda a sua equipe, e abalou. Domingo, o culto começou 8 da manhã, antes de 8, e foi até 1 da tarde. A juventude ali ouvindo Ilquias e pastor André. Abalou. Porque do dia 25 de julho para cá, tem acontecido não mais o natural, não mais o igual, mas o sobrenatural. O sobrenatural no louvor, o sobrenatural nas palavras e ministrações, o sobrenatural na oferta no dízimo, o sobrenatural na alma do povo que ali entram na Catedral do Avivamento. Eu tenho falado e tenho repetido. Quando eu orava em Brasília em julho, em nossa internacional convenção, eu orava pelo mês de agosto.
para Deus abençoar agosto, repreendendo as nuvens negras e poluídas de agosto. Foi aonde o Espírito de Deus falou comigo em agosto, no dia 25 de julho, orando por agosto, aliás. O avivamento chegou. Será o mês do avivamento. E de agosto para cá, este veterano evangelista está vivendo uma nova estação. A Catedral do Avivamento e a Casa da Bênção Sede Liberdade estão vivendo dias que nunca viveu. Avivamento não é rodopio, não é presepada, não é roupão, não é coreografia. Avivamento é lágrimas. É voltar ao primeiro amor e alinhar a vida com Deus. Avivamento é confissão, é arrependimento, é lágrimas, é boca no pó. Avivamento é cura do corpo e da alma, muito mais. Avivamento é apetite para meditar na lei do Senhor. Apetite, olha que palavra, de estar na presença de Deus pela manhã, à tarde, à noite. Avivamento não é igreja pintada de preto. Avivamento é pedir a misericórdia para repreender a apostasia, a frieza e uma nova vida. Então eu vivo a Catedral do Avivamento, que é conhecida como a Catedral da Bênção e do Óleo e da Quebra de Maldições. Vive um derramamento da glória do avivamento. Olha que palavra. A Catedral vive um avivamento da glória de Deus. E eu não tenho muita coisa que falar. Eu só tenho que falar do que Deus tem feito já. Porque o nosso Deus, um dos nomes dele é já. Então é uma bênção já para nós. A tradição e a cultura só se for do céu. Porque o nosso Deus é o Deus de renovação espiritual. Então estamos vivendo um tempo poderoso. Como no sábado o culto começou 4 da tarde, foi até 10 da noite. O trânsito em frente à catedral parado, aleluia. Todos têm que olhar para a catedral. O povo chegando de carro, de ônibus, de topique, caminhando. Pessoas que desceram no Campo da Pólvora pelo metrô ou em Brotas e vieram caminhando. Deus usou o pastor Ilquias, Deus usou o pastor André, Deus usou a pastora Sulamita de Oliveira, a profetisa, pastora Jocelina, pastora Aline, toda a nossa equipe de mulheres consagradas para Deus e de homens consagrados para Deus. Eu só tenho que dizer, o avivamento chegou e estacionou na Catedral da Bênção, no Largo das 7 Portas. Graças a Deus, novembro, eita mês abençoado. Mais do que foi outubro, setembro, agosto, julho. Mais do que julho, não, porque julho foi o mês que veio a minha revelação sobre o avivamento. Mais do que junho, do que maio, estamos vivendo um
talvez um dos últimos avivamentos da terra, aqui na Bahia e em várias partes do mundo. Deus está derramando do seu espírito. Eu tenho sido informado sobre a África, a Europa, a Ásia, as Américas, principalmente, de grandes ministérios avivalistas que Deus está levantando para abalar, e eu faço parte, porque sou um evangelista, aleluia. E uma coisa Deus me deu, a mensagem é mais forte do que o mensageiro. A mensagem é mais forte do que títulos. A mensagem é mais forte do que anel de formatura, diploma, formação acadêmica ou doutorado. Tudo isto é importante. Mas a mensagem da Bíblia original está acima de qualquer tipo de formação ou da ciência, porque Deus é o Deus da ciência, então ele está acima da ciência. Ele é onipotente. Será que vocês entendem o que eu falo? Por isso que este programa é assistido, ouvido em todo o Brasil. E pessoas entram em minha página no YouTube, no Facebook, para ouvir. Não que querem ouvir, mas a palavra original e espiritual. Eu só tenho que dizer obrigada, Jesus, pelo mês de novembro. Pela sexta-feira última, que sexta-feira poderosa, rapaz. Que sexta-feira marcante foi esta passada. Eu nem sei aonde eu colocava tanta gente. É o que aconteceu no sábado, no domingo. Pessoas chegando de bolo, de multidão, e enchendo o templo do avivamento, para receber a quebra das maldições, para beber o cálice sagrado, para passarem pela tenda do fogo, aleluia, tenda do fogo, tenda de Moisés, para receber o ministério das águas, para serem avivados por dentro, por fora. Foi uma sexta-feira poderosa, um sábado poderoso, um sábado elegante, um domingo de excelência. Obrigada, Jesus, porque olha alguém mandando oferta ali, o Antônio. Não estou nem falando em oferta, as coisas vão acontecendo automaticamente. Não é por força, nem por violência. Te canta, lebais. É pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Nem estou nem falando em pix, em oferta. E a bênção chegando ali. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas sentem a verdade. As pessoas comungam da verdade. As pessoas crêem na verdade. As pessoas são verdadeiras e fiéis à obra de Deus. Nem falando, olha, mais uma bênção chegando ali, aleluia. Eita, Jesus maravilhoso, sopra o vento do dom de adquirir riquezas sobre os ouvintes do programa. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Então eu tenho que agradecer a Deus pelo mês de novembro. Terminamos novembro, domingo, com a catedral lotada, a sede lotada, aleluia. Pessoas que haviam afastado de nós,
voltando para a casa de origem, porque sabe que aquele altar ali não é de comércio, é um altar da Bíblia, o altar do meu amigo do Antigo Testamento, porque é o mesmo Espírito, profeta Elias. Então eu só tenho que agradecer a Deus por novembro. Dezembro chegou ontem. Ontem foi um dia administrativo. Ontem foi um dia também de descanso. Primeiro dia de dezembro. Hoje é dia 2. E atenção, Carmen, Iraci, Edneide, Evanir. Atenção, muita atenção. Atenção, católicos, espíritas ou evangélicos. Atenção, povo daqui, minha querida Bahia, terra da fé, terra da alegria, terra de um verdadeiro avivamento que nasce no coração da antiga São Salvador. Atenção, olhe para mim. Amanhã é quarta-feira. Primeira quarta-feira, dia 3. 3 representa a Trindade augusta e divina na numerologia bíblica. 3 é o número do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amanhã eu estarei obedecendo uma visão que Deus me deu há 46 anos atrás, quando eu entrei na casa de uma família cristã ali na feirinha do Japão, no bairro da Liberdade. E naquela família estava havendo drogas, tragédia, traição, adultério, uma família desmantelada. Há 46 anos eu posso contar esta visão. Fui chamado para orar naquela residência. Uma família cristã. E tantas tragédias acontecendo naquela família. E quando eu entro na sala daquela casa, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eu nem gosto de falar isso. Eu vejo na parede um calendário, uma folhinha de feitiçaria e de idolatria. E a hora que eu bato os meus olhos sobre aquela parede, o Espírito Santo falou comigo há 46 anos. O mal está nesta idolatria. Eu virei a primeira página, a segunda e a terceira. Cada página daquela folhinha, uma idolatria sensual e maligna. A pombagira havia entrado naquela casa, o Exu Caveira, o espírito do sultão das matas. Foi aonde o Espírito de Deus falou comigo. Faça para o meu povo a folhinha com salmos, a folhinha ungida. Será que vocês entendem o que eu passo? E eu mandei confeccionar na época, se não me engano, 12.000 folhinhas. Há 46 anos que eu faço a distribuição gratuita. Eu não sou vendedor de indulgências. Deus manda eu dar para o povo o santo óleo, a folhinha ungida. E amanhã eu começo a distribuição com a mensagem que está abalando o sangue de Jesus. Tem poder sobre mim e a minha família
2026, o ano do livramento total. A mesma palavra que tem nesta frâmula, que está abalando para a mesa espiritual de graça. O sangue de Jesus tem poder sobre mim e a minha família. 2026, o ano do livramento total. A folhinha será entregue amanhã. Se terminar amanhã, bem. Se não terminar, na sexta-feira estaremos entregando enquanto tiver. Venha pegar a sua. É de graça. Tudo isto que eu dou, santo óleo, a frâmula, a folhinha. Porque a Bíblia diz: de graça recebe a visão e de graça passe a visão. Não sou comerciante. Não sou vendedor de indulgências. Não. Eu não sou discípulo de imperador. Eu não sou discípulo de Constantino. Eu sou discípulo de Jesus. Dai e ser-vos-á dado. Então saibam de uma coisa. Bahia. Ontem eu recebi um telefonema de Feira de Santana. Uma família dizendo: nós vamos viajar para Salvador para pegar a folhinha e a frâmula. Pessoas de Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, nem se fala. Para você pôr lá na parede da sua casa. De graça. Para que Deus abençoe janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2026. Há uma profecia que eu nem gosto de falar, mas eu tenho que falar, que 2026 e 27 serão anos de tragédias, muitas tragédias, na família, na atmosfera, nas nações, e verdadeiramente já estamos presenciando. Mas o sangue de Jesus garante a proteção para nós, nossa família, como garantiu a proteção para a casa de Raabe, para a casa de Jetfer, para a casa de Abraão e de Moisés, para a sogra e a casa da família de Pedro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Prepare. Alguém já está perguntando: nas outras casas da bênção também estará entregando a folhinha? Não. É na catedral, a folhinha e a frâmula. Alguns dos nossos pastores irão entregar em outra data. Eu estou falando da Catedral do Avivamento e da sede que começaremos a entregar amanhã, quarta-feira, dia 3, para que você venha e pegue e garanta logo a sua. E da casa da sua filha, que precisa ser também uma casa abençoada. Os pastores, os apóstolos, os bispos, não faz nada para o povo. Mas Deus mandou eu fazer há 46 anos. Eles só pedem oferta. Mas não faz nada para abençoar a casa do povo. Aí, meu irmão, corra para a Catedral do Avivamento. Porque a palavra é original, fiel e verdadeira. Alguém ali dizendo: bispo, eu moro longe, como eu posso ter a minha folhinha? Eu vou colocar em minha página no Face,
para que você imprima aí a sua também. Ouviram? Amanhã, além de entregar o santo óleo do avivamento, o óleo da alegria, além de entregar a frâmula, além de entregar a folhinha, o mais importante entregaremos: a palavra da cura divina e salvação, porque esta obra tem uma diferença: ser o sal da terra e a luz do mundo. Canta, Raquel! Vamos acordar o Brasil cantando, Raquel! Raquel, Raquel! Ovelha, por onde anda você? Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante. Dezembro abençoado, aleluia, 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 aleluia. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eu te dou um conselho, como conselheiro espiritual. Compartilhe este programa para que as pessoas do seu grupo, não importa se é católico, evangélico ou de uma outra denominação, que eles venham amanhã à Catedral do Avivamento para pegar a folhinha ungida, para pegar a frâmula, passar pela tenda do fogo, a tenda de Moisés, e ter uma experiência com Deus. Porque eu mandei fazer apenas 4.000 folhinhas, que talvez nesta semana já termina, porque pessoas estão me ligando de longe e de perto, da Ilha de Maré e Taparica, dizendo: todos os anos eu pego e neste ano é que eu quero mais, para que a parede da sua casa tenha a palavra da autoridade que repreende o mal. Prepare, não importa se você é desviado, excluído, cristão, protestante, evangélico, se aí na sua congregação este pastor mão de figa não faz nada para entregar aos membros da igreja, só quer venha a nós, ou vender indulgências, venha pegar amanhã na catedral, 8 da manhã, em minhas mãos, ou 2 da tarde ou 7 da noite. Também na sexta-feira ainda deve ter, e domingo. Domingo é dia 7. Deus já me deu uma mensagem que me estremeceu para pregar domingo na Santa Ceia na catedral. Circuncisão e incircuncisão. Gravou o tema? Gênesis capítulo 17 e Apocalipse capítulo 12. Uma mensagem impactante que você precisa ouvir.
uma mensagem que talvez você nunca tenha ouvido em sua congregação, porque foi uma revelação que Deus me deu. Circuncisão e incircuncisão. Jesus foi circuncidado por nós. Talvez você nunca tenha ouvido esta palavra. Deus já me deu esta mensagem para pregar na última Santa Ceia do ano, para que possamos ter o conhecimento teológico pela Bíblia original sobre circuncisão e incircuncisão. Às vezes o presbítero, o reverendo, nunca lhe trouxe este conhecimento. O cristão precisa saber. O cristão tem obrigação de saber sobre circuncisão e incircuncisão. É uma mensagem que eu vou pregar no dia 7. Quer trazer um gravador para gravar? Ou grave em seu celular. Eu já dei algumas destas mensagens aqui, mas domingo é do altar da catedral, em cadeia com a Rádio A Voz da Bênção, para todo o Brasil. Circuncisão e incircuncisão. Ouviram o que eu falei? Domingo, a palavra estará na boca deste evangelista. E se ainda tiver frâmulas, se ainda tiver folhinhas, também estaremos entregando. Porque quando o avivamento chega, todos são avivados pela fé daquele que recebeu a mensagem sobrenatural. Prepare, povo de Deus. Alguém ali perguntando aonde eu vou entregar amanhã as folhinhas e a frâmula. Largo das 7 Portas, 446, ali no Aquidabã, e Lima e Silva, 116. Esta obra é de Deus. E quando Deus fala, o monte derrete. A corça põe para fora o que está lhe incomodando. Misericórdia. Quando Deus fala, há uma divisão nas línguas de fogo. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Você não vai dormir de hoje para amanhã, nem de sábado para domingo, porque Deus está falando e quer falar com você. Escrevam. Eu abençoo o dia 3, eu abençoo o dia 7. Escrevam, profetizam, enquanto ela canta e louva a Deus. Miriam, 5h57. É isto aí, Brasil. Estamos pela Rádio Melodia. Melodia chegou em Salvador. Deus abençoe pastor Daniel Alencar, o homem forte da Melodia, Bahia. Que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus. É isso aí, Jussara. Esse domingo você esteja na igreja, Jussara. Traga a Juliana, Jussara. Deus te abençoe, Diogo. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e com ele falou.
Canta, povo da melodia, povo da Cruzeiro, povo da voz da bênção. Canta, povo do Facebook, do YouTube, vamos abalar. Quando o avivamento chega, o abalo chega. Aleluia! É só vitória, aleluia, na Catedral do Avivamento, informa evangelista Daniel de Oliveira. Canta, pastor Almiro, canta, pastor Almir, canta, Fernando. Canta, Jussara. Canta, Jussara. Fala para Juliana cantar, Jussara. Canta, Serjão. Canta, Carlos Brito. Canta, Jositelma. Canta, Teles. Canta, Soçoca da Barroquinha. Canta, Aélcio. Canta, povo católico, evangélico, espírita. Porque o avivamento chegou no coração de Salvador. Canta, povo da Barra, Ondina, Maralina, Vale do Ogujá, Vale do Bonocô. Canta, povo do Iguatemi, Itaigara, Liberdade, Cabula, Ribeira, o bairro do sorvete do picolé. Canta, Boca da Mata, canta, Cajazeiras, canta, Itapuã, Estrada do Coco, Saúde. Canta, Baixa de Quintas, Nazaré, canta, Vila Laura, canta, Rio Vermelho, Ondina, Maralina, canta, Ilha de Itaparica, Feira de Santana. O tempo de cantar chegou. Canta, Rio de Janeiro, canta, 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 minha querida Belo Horizonte, canta, Embu das Artes. É gostoso, não é? Levantar cantando pela Rádio Cruzeiro da Bahia e também por ela, Melodia FM, está abalando a região metropolitana com a sua audiência FM. Deus abençoe também vocês que com a Alexia estão cantando em casa. Aleluia! Aleluia! Irmãos, preste atenção. Nós tivemos um novembro poderoso. Pense no mês abençoado, foi novembro. Terminamos novembro, domingo, com a conferência de jovens. Sábado e domingo na catedral com a presença do presidente nacional da Juventude Brasil. Isto que é uma organização, o presidente nacional da juventude, um jovem
lá de Minas Gerais, representando o ministério, veio para participar e nos entregou 2 mensagens poderosas. Estava conosco o nosso jovem pastor André e a sua equipe, esposa, filha e auxiliares. A igreja estava linda, rapaz. Sexta-feira, o grande culto da quebra das maldições. Sábado, começou 4 da tarde, foi até 10 da noite. Domingo, começou 8 da manhã e foi até 1 hora da tarde. Foi assim, 2 dias poderosos, incluindo sexta-feira. Eu não sei o que houve sexta-feira, que aquela igreja estava lotada pela manhã. Que maravilha, maravilhosa, aleluia. Todo o povo passando pela tenda do fogo, recebendo a quebra de maldições original, não cópia, e vivendo assim uma sexta-feira última do mês poderosa. Amanhã eu estarei entregando a folhinha ungida com a mesma mensagem: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. Amanhã pela manhã na catedral e na sede, entregando também a frâmula para você colocar na mesa espiritual uma toalha limpa, para que você coloque na mesa da sua filha, seu filho. Sexta-feira eu mandei rodar, sabe o que é rodar? Na gráfica, mais centenas de frâmulas, porque as 5.000 que eu mandei fazer, 4.000 aliás, já terminaram e mandamos preparar mais na gráfica, e deve chegar amanhã para entregar ao povo na Santa Ceia também do dia 7. Nós estamos em uma semana tão poderosa que é inexplicável que Deus tem para nós, cura, libertação, para Deus tirar do povo toda a escuridão de apostasia. Domingo eu vou pregar uma mensagem que dentro de mim já está me abalando: circuncisão e incircuncisão. Santa Ceia, dia 7, dia do número de Deus, a mensagem da circuncisão e da incircuncisão. E assim nós vamos implantando o reino com autoridade. E você, meu amigo, minha amiga, como dizem os primos, você, meu amigo e minha amiga, participem do meu ministério. Como missionário Daniel de Oliveira, como evangelista Daniel, mandando uma oferta, um voto, um dízimo. Hoje eu ainda nem tinha falado em Pix. Antônio já mandou, uma outra pessoa já mandaram. Por quê? Porque eles sabem e conhecem a originalidade do que eu falo para todo o Brasil. O Espírito testifica que a obra é verdadeira. Não tem choradeira, não tem desespero, não tem pilantragem, não tem comércio. Então as pessoas julgam, examinam e testificam e mandam. Como nesta semana, na sexta-feira, alguém entregava uma oferta Isaacão, a outra entrega um dízimo abençoado. É o Espírito
Espírito de Deus que convence o homem, a mulher. Então deixa Deus te usar. Pense em Gaspar, pense em Belchior, pense em Baltazar. Eu admiro estes três homens. Eles viajaram 400 quilômetros, enfrentando escorpiões, serpentes e assaltantes, só para oferecer ao menino Jesus um presente de fim de ano, um presente pelo nascimento. Mas Jesus nasceu mesmo em dezembro, missionário. Existem 3 datas. A mais próxima da verdade é 25 de dezembro. Os reis magos abriram seu coração, seus tesouros e ofereceram ao menino Deus, ao menino Jesus, ouro, incenso e mirra. E foi com aquela oferta que José, Maria e o menino Jesus e o jumento, viveram no Egito 2 anos. Eles entregaram ouro, incenso e mirra. Abriram o coração. Então abra o seu coração, como dizia o apóstolo Pai na Fé Doriel de Oliveira. Abra o seu coração. Às vezes você passou o ano todo, ouvindo o programa, sendo edificado, recebendo a palavra, mas você nunca ajudou esta programação. Ano todo ouvindo, recebendo, participando, se engordando, comendo, mas nunca ajudou. Pelo menos agora em dezembro, Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Não é para o homem Daniel, é para o homem chamado Jesus, Espírito e verdade. Traga em minhas mãos uma oferta Isaac, ou uma oferta de livramento, R$140. Pagando a bênção, não. Ajudando a me manter, pregando o evangelho aqui por esta internacional rede. Deixa Deus te usar. Olha o número do Pix aí, 7199186232, Bradesco Daniel de Oliveira. Porque em seu nome, porque chega em minhas mãos e eu pago compromisso todos os dias. Quem sabe, neste ano você recebeu cura, milagres, palavra de edificação, palavra de proteção, palavras ungidas, E o ano está terminando e você não mandou uma oferta. Às vezes você está colocando sua semente em lama, sua pérola é porcos. Examine, julgue. Olha o número do Pix aí, 719918622232, Bradesco. Não precisa ir para a fila de banco, nem para a fila de lotérica. Isso é passado, rapaz. Peça seu filho, alguém da família, manda pelo Pix. Quero ver passando ali. Você mandando logo uma oferta de amor. Lembra da casa de Deus, lembra dos encarcerados que precisa receber a palavra original. Tá bem? Ou traga em minhas mãos amanhã. A irmã dizendo, amanhã eu levo em suas mãos, bispo. Amém. Ou domingo, dia 7. Ou na Santa Ceia da Sede, dia 14. Ou dia 25. Ixi, dia 25 vai cair num dia ruim, quinta-feira, cruz credo. Ou último domingo, dia 28. Não deixe terminar dezembro sem adorar a Deus com a sua oferta.
Um ano que talvez você não deu nenhuma oferta. Você recebe bênçãos por este programa, mas nunca agradeceu a Deus para nos manter aqui. São os dizimistas e ofertantes invisíveis, só tem na visão de Deus, que patrocina-me. Coloque aí para mim e eu profetizo o gasofilácio de ouro com a estrela de Davi brilhando na sala de sua casa. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Deus abençoe vocês que já colocaram no coração, propuseram em estar conosco amanhã, dia 3, para pegar a frâmula para a mesa espiritual, para pegar a folhinha, tudo de graça, e ainda o santo óleo original da alegria. Dai ser-vos-á dado. Dai ser-vos-á dado. Ouviu? De graça recebe, de graça dai ao meu povo. É a ordem de Deus para este evangelista. Tragam amanhã, dia 3, ou dia 7, ou dia 14, em minhas mãos. Venha pegar a folhinha para a casa de sua filha, que é uma casa tribulada, seu genro, sua nora. Venha pegar a frâmula para a mesa espiritual, repreendendo o demônio do Zé Pilintra de dentro da sua casa neste final de ano, da bebida e das drogas. Abra sua Bíblia, pegue a Bíblia lá em cima do criado mudo, pegue a Bíblia lá na estante, porta-luvas, abra sua Bíblia, Nilda. Efésios capítulo 6. Eu não sei se eu vou conseguir pregar toda a mensagem que eu li. Talvez eu tenha que dividir para hoje e para amanhã, porque é uma mensagem que você precisa ouvir. Eu preciso ouvir novamente. Nós precisamos ouvir, porque temos que orar, vigiar e caminhar. Olha que palavra, orar, vigiar e caminhar. Eu não posso ser uma estátua, eu não posso ser um parasita, eu não posso ser um doido, eu não posso ser um gritador, eu tenho que ser um transmissor da palavra original. Abra sua Bíblia, Floriana. Floriana é uma mulher de Deus, rapaz. Mulher quebrantada. Marisete, abra sua Bíblia. Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo aqui, ele estava falando aos irmãos de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade profana. A cidade de Éfeso era uma cidade que tinha um demônio chamado Diana. Era uma cidade ligada à mitologia, idolatria, feitiçaria, a todo tipo de pedofilia e pederastia. A cidade de Éfeso era uma cidade governada por demônios, por entidades do mal. E o apóstolo Paulo foi pregar em Éfeso. E ele viu que a barra em Éfeso era pesada.
como qualquer cidade do Brasil voltada para o carnaval, para a idolatria. Não era diferente. A magia, a macumba. E ele fala para nós, passado, presente e futuro, revestir da armadura de Deus. O que é a armadura de Deus, missionário? Vou lhe explicar. Porque nós fomos alistados para a guerra. Paulo falou para Timóteo, no capítulo 2 de sua primeira epístola, que Timóteo e nós estávamos sendo alistados para a batalha, para a guerra. E Jesus também, em Mateus capítulo 10, ele chama seus apóstolos, não para viver uma vida florida, mas para a batalha. E assim aconteceu. A igreja de hoje vive um tempo que precisa ser avivada para vencer nas batalhas. E Paulo aqui fala sobre a armadura de Deus. Ele baseou na armadura dos soldados romanos, porque ele era um romano, Paulo. Ele era um judeu, ele era romano, ele era fariseu. Mas Jesus o libertou de toda a cultura maligna e estabeleceu nele a voz do Espírito. E o apóstolo Paulo fala aqui sobre a armadura de Deus, que ele precisava ter, que os irmãos da igreja primitiva precisavam ter, que eu preciso ter, nós precisamos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10. Armadura, farda espiritual, não é gravata, paletó, guarda-pó, não. Isto são vestimentas que nós usamos. Aqui está falando da armadura espiritual, que o homem não vê, mas o diabo vê. E sabe quando estamos preparados ou despreparados. Repito, esta armadura aqui espiritual, o diabo vê quando estamos preparados ou despreparados, futucando o cão com vara curta ou com tocha de fogo. Misericórdia. Tem pregadores que não têm autoridade, fica futucando o diabo com vara curta. Sabe quem vai pagar o preço? Sua esposa, seus filhos, sua casa, sua família. Porque você que diz ter autoridade não tem. Porque anda troncho, cambeta, de bengala espiritual e de muleta espiritual. Aí futuca o diabo com vara curta, ele revolta contra a sua casa e seu futuro. A armadura de Deus. Já são 6h21, não sei nem se eu vou conseguir pregar, porque é uma mensagem muito forte, que nestes dias agora, nós precisamos de avivamento para nos revestir. Se eu não tiver avivamento, eu estarei nu, pelado, espiritualmente. A Bíblia diz lá em Apocalipse, não sabes que és um nu, desgraçado, miserável. Então eu tenho que estar vestido e revestido para vencer as astutas ciladas do diabo. Vamos lá. No demais, irmãos meus,
Pode ver que ele estava falando aqui para a igreja que estava em Éfeso. Ele não estava falando para ímpios. Ele não estava falando para profanos ou mundanos. Ele estava falando para a igreja, a congregação que estava em Éfeso, aos Efésios. No demais, irmãos meus, ele dirige a irmãos, não irmãos biológicos, mas irmãos da fé. No demais, irmãos meus, olha o conselho: fortalecei-vos no Senhor e na força da sua autoridade, poder. Que é fortalecer no Senhor, missionário? Ler a Bíblia é fortalecimento. Estar na igreja é fortalecimento. Como neste final de semana a gente via aquela juventude de cara no pó chorando, se fortalecendo pelo Espírito e pela palavra. Aí a pessoa se torna um desigrejado. Como vai fortalecer? Não participa da Santa Ceia, não adora. Não é dizimista. É um hipócrita, é um falso. Só vai enfraquecendo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força sobrenatural do poder de Deus, que você não compra, que você não atrai pelo seu conhecimento acadêmico, mas a força do poder é pela renúncia, é pela oração, é pelo louvor perfeito, é pela sua presença na igreja, é por sua disponibilidade em adorar a Deus, em renúncia. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos. Olha o que Paulo falou. Paulo chegou a ser um soldado romano. Por isso que ele perseguiu a igreja, achando que estava fazendo tudo certo. Ele fala: revesti-vos. Eu tenho que estar vestido e revestido conforme a temperatura. Repito, eu tenho que estar vestido e revestido conforme a temperatura física ou espiritual. Aqui, ó, estou vestido e revestido. Camisa, gravata, posso colocar um paletó, conforme a temperatura, conforme o ambiente. E o vestido e revestido aqui que ele fala é com a vestimenta da autoridade, do poder. Não é o paletó, não é a gravata. Não é o talit. Não é o guarda-pó. Não. A gente sabe que até a roupa de Jesus curava enfermos, que é de Paulo. Mas estamos falando de uma roupa mais importante do que um terno de corte italiano. Estamos falando da vestimenta espiritual. 6:26. Revesti-vos. Aí alguém diz assim: o que eu vou fazer na igreja todos os dias? Revestir. Isso que você vai fazer. Eu já fui o mês passado. As adversidades da vida já comeu a sua bencinha. Eu tenho que estar no altar, na igreja, na leitura da Bíblia, na meditação. É sempre. Eu fui à igreja o mês passado. O diabo já comeu sua bencinha dentro de casa com a sua família que lhe perturbou. Eu tenho que estar na igreja, na Bíblia, na vigilância. Por isso que a Bíblia diz: orai e vigiai.
A bênção de ontem foi para ontem, a de antes de ontem para antes de ontem. A de amanhã, dia 3, aleluia. É especial, viu? É mais duradoura. A do dia 7 é mais duradoura, porque vocês vão ouvir uma palavra sobre circuncisão e incircuncisão. Será que vocês entendem o que este veterano evangelista prega? Em sua voz vibrante, que não anda nem vibrante mais por causa do cansaço das cordas vocais? Mas estou aqui pregando. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. O soldado, quando ia para a guerra, ele tinha que ir completo, quanto ia e hoje também. O soldado militar, o soldado do exército, da marinha, da aeronáutica, polícia militar, não importa. Ele tem que estar com crachá, com colete, com capacete, com cobrido e revestido, da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Olha que coisa linda, rapaz. Revestivo de toda a armadura de Deus. Para quê? Por quê? Por quê? Por que eu preciso estar vestido e revestido? A Bíblia responde, como diz o irmão aí, a Bíblia responderá. Ele até sumiu da televisão. E a Bíblia responderá. Para que possais estar firmes. Firmeza, estaca firmada, cordas firmadas, base e fundamento, casa edificada na rocha, vida com Deus. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que é uma cilada? Respondam. É uma armadilha. O que é uma cilada? É um laço. O que é uma cilada? É um buraco cavado diante do seu futuro. O que é uma cilada? É algo que você não espera de onde vem, por quem vem. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é tipo um passarinheiro. O diabo é tipo um pescador. O diabo é tipo um caçador. Está procurando chifre na cabeça de cavalo, vai achar. Cruz credo. Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Está entendendo, Maricelma? Escreva aí, Maricelma. Eu abençoo o dia 3 e o dia 7, dias importantes. Venha para a igreja, viu? E manda uma oferta para o programa que te abençoa. O bom dia, Espírito Santo, o traga em minhas mãos. Abençoa quem te abençoa. Aliás, abençoa o ministério que te abençoa. Repito, abençoa o ministério que te abençoa. Aqui não é comerciante, não. Aqui não é cópia de liturgia também não, de outros não. Aqui é revelação fresca, pão quente, água limpa, pasto verde para a sua edificação, viu, Maricelma? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, 6:32. Por quê?
Não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, misericórdia, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Olha com quem é a nossa batalha. Não é uma batalha teológica. Não. Não é uma batalha contra o irmão biológico, a sogra, o sogro, o ex, a ex, não. Não é uma batalha contra a vizinha, a filha, não. É campo espiritual. Se é campo espiritual, tem que amar, perdoar, renunciar. Tá entendendo, Cristina? Tá entendendo, Marina Sá? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Tá explicado. Mas sim contra os principados. Sabe quem é principados? Os príncipes das trevas. Trevas e autoridades também, que às vezes estão incorporadas por demônios. Contra as potestades, legiões. Contra o príncipe das trevas deste século. Sabe quem é o príncipe das trevas deste século? Em cada século, em cada década, o diabo manifesta de um jeito. O diabo de 3.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, é o mesmo diabo atualizado, cruz credo. O diabo atualizado. Hoje ele ataca com guerra, casamento maligno de homem com homem, mulher com mulher, fraqueza, desespero nas igrejas e famílias, desrespeito, imoralidade, pecado, ganância, avareza, roubo, príncipe das trevas deste século. Se Jesus não vier no século futuro, como estará este mundo, hein? O mesmo demônio é espírito. Ele não envelhece, ele atua, ele se atualiza. Mesma coisa é o Espírito Santo de Deus. Ele renova-nos para a batalha que está proposta. Príncipe das trevas deste século. Cada século o diabo manifesta de um jeito. Quando eu era menino, lá no sul de Minas, era revista pornográfica, era cabaré, era muito cigarro e muita cachaça, e a desgraça da idolatria do romanismo que mandava em nossa cidade. Pode ver que aonde tem idolatria, tem tudo aquilo que é blasfêmia contra Deus pela criatura. Cada século o diabo trabalha de um jeito, mas ele é o mesmo diabo atualizado. Sangue de Jesus tem poder. Hoje é na família, hoje é nas biqueiras, nas bocas de fumo, no tráfico. Hoje é nas drogas, na porta da nossa casa, na apostasia nas igrejas, a vaidade na igreja, a carnalidade na igreja. Ele entra com um sapatinho de algodão, príncipe das trevas deste século. Ah, missionário Daniel de Oliveira, eu nunca ouvi ninguém pregando sobre este tema. Vocês estão ouvindo aqui um evangelista. Por isso que eu te digo, venha para a igreja domingo, viu? Eu vou pregar uma mensagem sobre o quê, meu Deus? Eu até esqueci. Esqueci aqui o nome da palavra.
circuncisão e incircuncisão. Eu sou um evangelista da década de 60, que ainda está vivo e atual. Príncipe das trevas deste século, cruz credo. O diabo sempre foi diabo. Ele ainda não foi lançado no lago de fogo, mas será. Então ele está aí matando, roubando, destruindo dentro de casa, nos altares. Ele se incorpora em vendedor de indulgências. O mesmo que estava em Roma. Martim Lutero, ele lutou contra os vendedores de indulgência. Quem conhece a história da igreja sabe. Ele foi contra Constantino, que implantou as idolatrias no romanismo. Pode ver que a batalha é antiga, ó. Por isso que nós temos que ser mais, bem mais, do que vencedores. Eu prego a palavra original. E diz mais: hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lugares celestiais, aqui é a igreja. Tanta briga, tanta ganância, tanta avareza, tanto comércio, tanta coisa ruim. Portanto, eita maravilha. Portanto, eita palavra forte. Tomai toda a armadura de Deus. Isso aqui já está explicado, né? Armadura de Deus, não é do conhecimento acadêmico, é outro campo, é outro mundo, é outro alimento. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Misericórdia. Qual é este dia mau, evangelista? Vou lhe dizer. É o dia daquele acidente. É o dia daquele assalto. É o dia daquele diagnóstico. É o dia que você ficou sabendo de algo que te abalou. Dia mau. É o dia da assinatura daqueles papéis. Separação. Dia mau. É aquele dia da internação no hospital. Eu tenho que estar vestido e revestido para enfrentar o dia mau ou os dias maus. Existem dia mau, semana má, mês mau e ano mau. Como foi este ano para você? Como foi novembro? Projeta dezembro, mês abençoado, e assim será. Projeta. Venha à igreja amanhã. Venha pegar a frâmula para a mesa espiritual. Consagre a Deus sua casa, sua mesa. Tira da sua mesa toda bebida com álcool, porque o álcool é alvoroçador e destruidor. É fermento que fermenta todas as áreas. Mesa espiritual neste fim de ano, viu? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, mas tem que tomar toda. 6:42. Havendo feito tudo, depois de receber todas as bênçãos do revestimento, ainda diz, depois fica firme. É complicado? É.
mas Deus nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda, né? Depois de tudo, fica firme, não vacila não. Ei, Chitãozinho, não vacila não. Ei, Roquilânia, não vacila não. Tá entendendo, Marisete? Depois de usar toda a armadura, fica firme. Firme em quê? Na rocha. Monte Sião. Fundamento Jesus. Firme na palavra. No dízimo, na oferta, no louvor. Presença na igreja. Tá entendendo, Marcelo? Fica firme, Marcelo. Porque se não ficar firme, o vento da vida, os furacões da vida te derrotará. Fica firme, viu? Firma bem as tuas estacas. Teicante lebais. Ficai firmes. 6h44. Estais, pois, firmes. Vou apenas ler agora por causa do tempo. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Palavra de Deus é verdade. Eu tenho que estar vestido com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Por isso que ela não pode ser adulterada, nem rasgada, nem sujada pelos nossos pecados. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. É uma peça do fardamento de um soldado romano. Couraça, que protege as costas e o peito. Da justiça, coisas corretas. Calçado os pés na preparação do evangelho. Evangelho da paz. Evangelho da união. Evangelho da alegria. Você entende o que eu prego, Ione? Você entende, Nilda? Digam aí. Ou vocês ficam voando porque um evangelista prega a originalidade. Ele não é apóstolo, e nem teólogo, e nem sociólogo, e nem psicólogo. Ele é um mensageiro. Aqui diz, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, a defesa do Daniel, a defesa da Marisete, a defesa da Ione, a defesa da Maricelma, é a fé. Fazemos parte da galeria dos heróis da fé de nossa linda geração. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos, setas inflamadas. Nem mim não vai inflamar. A seta vem, bate, cai. Porque eu estou imunizado com o escudo da fé. Isso aqui dá uma mensagem, mas eu não tenho mais tempo. Com o qual inflamado do maligno, tomai também o capacete da salvação, crê que é salvo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, corta para cima e para baixo, é a espada de 2 cortes. Corta todos que precisam ser cortados. Aleluia. Tá entendendo, Jussara? Carmen Leite. Orando em todo o tempo. Oração e súplica no Espírito. Vigiando nisso, com toda a
perseverança, permanecer. E súplica por todos os irmãos, um orando pelo outro. E por mim, Paulo aqui pede cobertura espiritual. Por isso que vocês têm que orar por mim, viu? Pelo evangelista Daniel. Você está entendendo, Jair? Eu oro por você e você ora por mim, Jair. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Palavra com confiança, com autoridade. Para fazer notório. Notório o quê? O mistério do evangelho. Todos têm que notar que o evangelho não é mais mistério, é luz, é ensinamento, é fácil de compreender. O evangelho não tem mais selo, o selo foi tirado no dia de Pentecostes. Aí eu posso ler e compreender. Eu posso ler e compreender para a minha edificação. Pelo qual, olha o que Paulo falou, pelo qual sou embaixador. Sabe o que é embaixador? Representante. Eu tenho que representar o céu, porque de lá eu vim e para lá eu voltarei. Viemos de Deus e voltaremos para Deus. Então eu sou um embaixador, eu sou um representante, eu sou um representante do céu. Eu entendo sobre o céu, eu entendo o céu aonde estão os espíritos, o céu atmosférico, o céu onde está Deus. Eu entendo de serafins e querumbins, eu entendo da trindade augusta e divina, eu entendo do reino que ele vem preparar e implantar, eu entendo sobre santa ceia, circuncisão e incircuncisão, eu entendo sobre a volta de Jesus, ei cantelebale, xiriande cantelebais. Vocês que estão me ouvindo pela Rádio Melodia, a Rádio Melodia agora está em cadeia conosco. Você quer ouvir uma verdade? Vem estar conosco dia 7. Circuncisão e incircuncisão. Gênesis capítulo 17, Apocalipse capítulo 12. Talvez você nunca tenha ouvido, que vocês vão ouvir. Dia 7. Termino. Portanto, sou embaixador. Paulo era embaixador, o apóstolo. E nós damos continuidade a esta eterna representação. Está entendendo, Jussara? Pelo qual sou embaixador em cadeias. Mesmo na prisão ele era representante. Mesmo nos naufrágios, mesmo no momento que foi apedrejado, injuriado, abandonado, ele era representante. Diante de qualquer adversidade ou circunstância, ele era representante. Ele não negou a fé, ele não afastou da sua representação, ele manteve a sua identidade. Assim diz o Senhor, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, plural, viu? Para que possa falar dele livremente, aonde eu estiver, no naufrágio, no presídio, entre os bárbaros, em Jerusalém, não importa. Não importa, entre ricos e sábios,
Aonde eu for, sou representante dele. E posso falar dele livremente. Tem nada que me atrapalha. Como me convém falar. Te pachari andecais. Assim diz o Senhor. Leiam Efésios capítulo de número 6. Medite na lei. E venham amanhã, dia 3. Venha pegar a frâmula com a mensagem, a folhinha ungida, o santo óleo e passar pela tenda do fogo. Aleluia! É fogo espiritual. Domingo, dia 7, a grande mensagem que vai abalar circuncisão e incircuncisão. Vamos falar com Deus pela Rádio Cruzeiro, Rádio A Voz da Bênção, e por ela, a melodia, que agora está entre nós. Coloca o hino do avivamento, porque desde o dia 25 de julho que eu vivo um grande avivamento. Eu te agradeço, Jesus, pelo mês de novembro, por encerrarmos o mês sem dever nada a ninguém a não ser o amor. Obrigado por cada culto, por cada mensagem, por cada dizimista, por cada ofertante, por cada pessoa que veio ouvir a palavra ao vivo na catedral, na sede, ou passaram a me acompanhar pela rádio Melodia FM. Eu te agradeço pelo mês de novembro, Senhor Jesus. Te agradeço também pelo dia de amanhã. Sei que a catedral será pequena para comportar os católicos, espíritas e evangélicos que virão para passar pela tenda do fogo, para pegar a folhinha ungida e receber a frâmula para a mesa espiritual. Eu abençoo todos os dizimistas e ofertantes que estarão me entregando ofertas, dízimos, agora neste mês de dezembro, porque são pessoas gratas por este programa que abala a Bahia e o Brasil. A mão do Senhor ajude a todos. Aqueles que agora estão compartilhando também. Aqueles que vão estar conosco amanhã. E domingo, na grande mensagem, circuncisão e incircuncisão. Pai, eu oro por todos, eu oro pelo Brasil, cada estado do Brasil, o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu oro pelo estado de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal. Eu oro pelo Piauí, Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins. Estado do Ceará, estado do Amazonas, Maranhão. Eu oro pelo estado do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, estado do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Que o sangue de Jesus guarde, proteja o Brasil. Eu oro por cada estado. Eu oro pelos dizimistas e ofertantes. Eu oro por aqueles que estão compartilhando. Eu oro em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus os abençoe. Que o Espírito Santo te traga amanhã a Catedral do Avivamento, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Traga uma oferta, viu? Traga um dízimo. Seja grato e ajuda-me a continuar a obra que Deus determinou. Eu e você e eu, juntos faremos muito mais para Deus. Shalom. Compartilhe Elisete, pastora, compartilha pastora Jussara, compartilha Edneide aí no Pernambuco, compartilha Carmen, leve a mensagem original para repreender toda mentira dos altares. A paz do Senhor esteja sobre todos.